Boa tarde, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Meu nome é Valmir Renz de Quaresma. Sou pastor da Igreja Batista Caraguá, na cidade de Caraguatatuba, São Paulo, no sul da cidade. Hoje, dia 1º de maio de 2020. Quero neste momento trazer esse devocional para nossa edificação, para as nossas vidas, para que possamos estar mais perto do Senhor, numa comunhão íntima com o nosso Deus, através da palavra dele. Nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Acompanha aí comigo essa leitura e vamos trazer aqui um breve devocional nesses versículos, tá? A versão que eu estou lendo é a NVI, tá? A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Nesse texto, meus amados, nós temos aqui lições preciosas para a nossa vida, né? Esse texto que nós acabamos de ler, ele evoca uma competição aí atlética, né? Uma competição atlética. Ele compara a vida cristã a essa competição. E eu queria meditar com os amados nesses próximos minutos, falando sobre a vida cristã, né? A nossa vida com Cristo, desde o momento que você se converteu, desde o momento que você foi à fé em Cristo, que o Senhor o regenerou, né? A vida cristã, ela é uma maratona rumo à semelhança de Cristo. Essa maratona, essa corrida rumo à semelhança de Cristo, para que a sua vida seja cada dia assemelhada à vida de Cristo. A pergunta é: como correr essa maratona? Como participar desta corrida, que é uma corrida de longa distância, né? É uma corrida que tem uma série de obstáculos. Nós precisamos saber como correr essa corrida, né? De maneira que possamos nos assemelhar ao Senhor Jesus. O texto nos dá aqui algumas orientações. Primeiro, o autor de Hebreus,
ele nos diz: corra com perseverança. A perseverança é uma daquelas características pertinentes a todos aqueles que de fato foram regenerados pelo sacrifício de Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, aqueles que nasceram de novo. Uma das características dos salvos é a perseverança. Então o autor, ele nos conclama a perseverarmos, né? A corrermos com perseverança. Versículo 1, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, a corrida que nos foi proposta, né? O texto ele faz alusão ao capítulo anterior de Hebreus, o capítulo 11, porque ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele diz essas testemunhas, né, que é da onde originou a nossa palavra mártir, né, no português, né? Então nós temos as testemunhas do capítulo 11, os patriarcas ali, e também outros, e também mulheres, né, que viveram pela fé, que trilharam esse caminho da fé, que correram com perseverança, olhando sempre para o alvo, né, olhando para o alvo. E essa perseverança é algo pertinente àqueles que de fato nasceram do alto, daqueles que nasceram pelo poder de Deus, né? Então, olhando para esses homens do passado, nós olhamos para exemplos inspiradores, exemplos que nos inspiram a permanecer em detrimento das lutas e dificuldades que você enfrenta, né? O autor de Hebreus diz: corra com perseverança, né? Mas o texto, ele vai dizer também que essa corrida com perseverança é possível na medida que nós vamos nos livrando de tudo o que atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, né? Não há como correr com perseverança se ficarmos envolvidos em pecados ou em coisas que podem ser empecilhos na nossa vida. É necessário que pelo poder do Senhor Jesus, do sacrifício dele, nós possamos abandonar pecados e aí sim nós vamos correr com perseverança, né? Essa corrida que nos está proposta. Uma segunda resposta que ele nos dá, porque nós podemos correr com perseverança a vida cristã. Se a vida cristã é uma maratona, né, rumo à semelhança de Cristo, como podemos correr essa maratona? Ele diz: corra com os olhos em Jesus Cristo. Versículo 2 e 3, que nós lemos, o autor diz: tendo os olhos fixos, ou como diz a NVI aqui, fitos em Jesus. Olhem para Jesus, né? Vocês têm um alvo, vocês têm um exemplo, alguém que também deixou ali o exemplo de vida, né? Apesar do sofrimento, das lutas, né, que ele passou, mas o propósito de Jesus Cristo foi a nossa redenção, foi a nossa justificação. O texto vai nos dizer, olhando para Jesus, né, e ele vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início, ele é o fim, ele é o início dessa caminhada, ele é a conclusão dessa caminhada. Cristo é a quem nós devemos olhar, em quem nós devemos colocar os nossos olhos enquanto estamos nessa caminhada, enquanto estamos nessa maratona. Olhe para Jesus, porque ele é o originador, ele é em quem nós fomos a fé, e ele é o consumador da nossa fé, né? E Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a ignomia, está sentado à destra de Deus, né? Jesus Cristo, como também essa testemunha, ele suportou o sofrimento, ele suportou a afronta, ele suportou uma série de
perseguições, né? E o texto diz, e assentou-se à direita de Deus, né? Ele passou por tudo isso por causa da nossa redenção, né? Ele passou tudo isso, e o texto diz que ele foi exaltado, está à destra de Deus, né? Pela alegria que está proposta, a alegria de ver a sua posteridade, a alegria de ver a sua exaltação, né? Ele voltando para a posição que sempre lhe foi por direito, né? Ele está exaltado, sentado à direita de Deus. Se nós colocarmos os olhos em Jesus, no exemplo dele, naquilo que ele fez por nós na cruz, nós vamos então estar correndo esta corrida e nos tornando cada vez mais semelhante ao Senhor, né? Apesar das lutas, dificuldades, das privações, das tentações, é possível nós corrermos essa corrida e nos tornarmos cada vez mais semelhante a Jesus, na medida que você olha para ele, olha para o exemplo dele, olha para aquilo que ele fez, olha o que ele suportou por nós, e onde hoje ele está, né? Ele retomou o lugar dele, né? A Bíblia diz que nós também, né? Depois de sofrermos um pouco, né? Nós teremos o nosso corpo glorificado, né? E a certeza que um dia nós estaremos com o Senhor, vai compensar qualquer sofrimento que você passe neste mundo, tá? Então, a luta é breve, a luta é momentânea, mas precisamos colocar os olhos em Jesus, enquanto participamos dessa corrida. E o autor ainda continua nos dizendo, se a vida cristã é uma maratona, se é uma corrida de longa distância, e essa corrida é com o propósito de que você seja semelhante a Jesus. Como correr esta corrida? Ele vai dizer, corra com submissão, né? Com submissão, né? A Jesus, corra com submissão, debaixo da autoridade do Senhor, né? Seja submisso àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Versículo 4 até o 11, ele vai tratar aqui, continuar falando do assunto que ele está dizendo, na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, né? Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então corra essa corrida, né? Aceite a disciplina do Senhor, porque o texto está falando num contexto de pecado, na luta contra o pecado, né? Ainda vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, né? Então nós não sofremos ao ponto daqueles que sofreram, que deram a própria vida, literalmente pela causa do Evangelho, né? Nós precisamos resistir firme nessa luta contra tudo aquilo que quer nos atrapalhar nessa caminhada, né? Nessa corrida que estamos, né? Precisamos então entender que muitas vezes nós somos tentados a esquecer. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe quando por ele for corrigido, né? O Senhor irá corrigir a nossa vida. Se somos filhos de Deus, o Senhor vai tratar com as nossas vidas nessa caminhada. Ele vai nos lapidar enquanto estamos nessa maratona. O texto nos diz que Deus nos dirige essa palavra de ânimo. Ele chama a disciplina de palavra de ânimo. Não fique magoado quando o Senhor lhe corrigir, porque o Senhor quer aparar as arestas na nossa vida. O Senhor quer nos limpar de tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede que nos tornamos cada vez mais semelhante ao Senhor. Não se revolte contra aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, né? Porque Deus quer nos tratar para que possamos realmente ser mais parecido com o Senhor, né? Nem se magoe com a sua repreensão. E o versículo 6 até o 11 vai continuar tratando disso, vai dizer que Deus
ele disciplina a quem ama, né? E castiga aquele a quem recebe como filho, né? Então a disciplina é uma manifestação de amor, né? A disciplina não é porque ele não ama, a disciplina é porque ele ama e não quer que você permaneça no pecado. Então ele trata as nossas vidas, né? Então amor e disciplina são palavras que se complementam, não são contraditórias, né? Quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor nos castiga, quando o Senhor nos disciplina, é por amor, porque Ele quer ver nós vivendo uma vida de santificação. Versículo 7 vai dizer: suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus trata como filhos. Que filho há que o Senhor não disciplina? Que filho há que o Pai não disciplina, né? Qual que é o filho? E se vocês estão sem disciplina, logo vocês não são filhos, são bastardos, são filhos ilegítimos, né? Então Deus trata com os seus filhos, Deus corrige os seus filhos, e nós nessa corrida precisamos nos colocar debaixo da submissão a essa disciplina que o Senhor aplica às nossas vidas, porque se nos dizemos filhos de Deus e não aceitamos essa disciplina, nos revoltamos contra essa disciplina, né? E o texto diz que Deus vai tratar com seus filhos, né? Deus vai lapidar as nossas vidas para que possamos ser parecidos. E o texto diz que se você não tem recebido esse tratamento de Deus, é preocupante, porque logo sois filhos ilegítimos, bastardos, né? Porque o verdadeiramente filho do Senhor, aquele que é regenerado, Deus trata, Deus disciplina. Ele diz: se o Pai humano nos disciplinava e nós respeitávamos os nossos pais, né, nós não deveríamos respeitar muito mais o Pai dos Espíritos para que vivamos, né? Se os nossos pais carnais nos disciplinavam, nos castigavam e nós respeitávamos, será que Deus não merece muito mais o respeito dos seus filhos espirituais, né? Será que nós não deveríamos nos colocar debaixo dessa disciplina, vendo que isso é bom para nossa vida, né? Nós devemos sim nos submeter, né? Eles nos disciplinavam por curto tempo, né? Segundo bem lhes parecia, né? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O propósito é que você seja participante da santidade do Senhor. O propósito é para que a sua vida seja semelhante à vida de Jesus, né? Então disciplina, quando vista dessa ótica, de uma ótica de aperfeiçoamento, de uma ótica de que Deus está produzindo santidade na nossa vida, né? Então é vista pela ótica bíblica, né? Versículo 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram exercitados. O texto vai nos dizer que no momento não é algo agradável a disciplina, mas o fruto que produz é o resultado esperado para aqueles que se colocam debaixo desse exercício, para aqueles que entendem que eu sou filho e Deus está tratando com a minha vida, né? E Deus trata para que os seus filhos não vivam no pecado, corram essa corrida, se desvencilhando, se livrando de todo o peso desnecessário, né, que atrapalha nessa caminhada à semelhança de Cristo, né? Cristo quer produzir esse fruto de santidade na sua e na minha vida. E por último, ele vai nos dizer que se a vida cristã é uma maratona, e essa maratona é rumo à semelhança de Cristo, ele vai nos responder como correr essa maratona, né? Em quarto lugar, ele diz: corra com vistas a ser um bom testemunho. Versículo 11. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Versículo 12 diz: corra essa corrida
com vista a ser um bom testemunho, a não conduzir outros para longe do Senhor, mas que nessa corrida você possa ser fortalecido, né? Os joelhos vacilantes, né? As mãos enfraquecidas possam ser fortalecidas. E versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés, né? Veredas aplanadas. E o propósito é para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então é aquilo, o seu testemunho, aquelas pessoas que estão olhando o seu testemunho, estão vendo a sua conduta, e se você está tendo uma vida aperfeiçoada, a semelhança de Cristo, se a sua vida está realmente se assemelhando de Cristo, você não vai ser uma pedra de tropeço para outros, pelo contrário, você vai ser um exemplo na vida dos outros. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e faça-nos correr essa corrida na total dependência dele, e quem depende dele vai perseverar, quem depende dele vai ter os olhos no autor e consumador, que é Jesus Cristo, vai ser submisso quando for tratado, porque Deus trata os filhos, né? Vai ser submisso à disciplina, e além do mais vai ser um testemunho para outros, né? Para outros que estão olhando, os que estão vendo a sua vida. Que o Senhor encha-nos da graça dele, para que possamos de fato correr essa corrida, né, que é uma corrida de longa distância, e lá no final, né, e o final pode ser a sua morte, a morte do salvo, né, o final pode ser o arrebatamento da igreja, mas até lá nós precisamos permanecer nele, né? Precisamos correr, porque essa corrida é possível nós a realizarmos, desde que possamos depender do Senhor, da graça dele, da suficiência da palavra dele. Tá bem, meus amados? Que Deus os abençoe. Se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho para receber as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, se você gosta ou se você não gosta, tá? E que a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, nos fortalecendo, e que possamos ser pessoas transformadas e conformadas à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor.